Salve galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do Caliana Bota. Eu tô fazendo esse vídeo aqui pra vocês para explicar um pouquinho da minha história e como que eu fiz para vir aqui para Itália para realizar meu processo de cidadania sem ter que pagar aluguel, gastando bem pouco. E tô fazendo esse vídeo mais para deixar um incentivo para vocês que muitas vezes têm vontade de viajar ou então tem até descendente italiano e tem vontade de vir para Itália para realizar esse sonho, beleza? Então segue pro vídeo. Então galera, tudo começou desde a minha infância com contato com a cultura italiana. Eu cresci no meio dos meus avós, dos meus bisavós, dos nonos, né, que a gente chamava de nono e nona. Então eu sempre tive um contato com eles, assim, com meu avô, e eles são descendentes de italiano, então sempre falava algumas palavras em italiano, falava sobre a cultura um pouco. Então sempre criou em mim essa vontade um pouco de um dia estar podendo conhecer a Itália, né? Porém, esse sonho sempre ficou um pouco escondido, sabe? Guardado na gaveta, aquele sonho que você fala, um dia eu vou realizar, mas não sei quando. Foi assim que aconteceu comigo, por conta de saber o valor do euro, que o euro é uma moeda muito forte, muito cara para comprar, e eu pensava em ir para a Itália, ficar pagando aluguel, pagando a despesa, né, a comida, tudo mais, por muitas vezes mais de 4 meses, 5 meses, era um valor muito exorbitante que eu não imaginava conseguir, né? Não me via conseguindo fazer isso em uma coisa de curto prazo, né? Então sempre ficou guardado meio que na gaveta. E aí tudo aconteceu que eu lembro que era no ano de 2021 ou 22, coisa assim. Eu tava andando pelo mercado com minha esposa e os preços super altos, sabe, no mercado das coisas essenciais, desde óleo, alimento básico, e tudo isso tava me deixando já bem injuriado, pode dizer, com essa situação, sabe? Mas aí a gente vendo tudo isso, foi mexendo com a gente, e eu sempre tive essa vontade de morar fora, de conhecer outros lugares, e a minha esposa também tinha vontade de conhecer o Canadá e tudo mais, de morar fora do país para ter uma experiência, e foi aí que a gente falou, vamos meter as caras, vamos dar um jeito de conseguir ir para algum outro lugar, e algum outro país, e a gente vai dar um jeito. Foi simplesmente assim, sem nada muito definido, e começando a juntar o dinheiro de uma forma não muito, sabe, objetiva, falando, aquilo que sobrar a gente vai guardando. A princípio apareceu a primeira ideia do primeiro país pra gente ir, que seria Portugal, por conta da língua e por conta de ter muitos brasileiros lá, muita gente que já foi, fala de como é, veio a primeira essa ideia, né? E aí tudo isso mudou, mudou para melhor com essa vontade de realmente botar em prática, que foi quando a minha esposa me falou sobre a ideia do voluntariado. Ela havia escutado falar já há algum tempo atrás, porém não tinha muita ideia de como funcionava, e falou para mim sobre isso. Na hora que ela falou isso, meio que minha mente explodiu. Eu falei, caramba, é possível fazer isso? E comecei a pesquisar na internet de como realizar isso, né? E para quem não sabe, o voluntariado nada mais é do que uma troca entre o seu trabalho, né, por algumas horas de trabalho, por moradia ou alimentação. Isso varia muito de pessoa para pessoa com quem você vai fazer meio que esse acordo, né? Então, quando eu descobri isso, eu falei, já é uma maneira que fica muito mais fácil desse sonho se realizar, né? Comecei a pesquisar, vendo para entender um pouquinho mais sobre, para não cair em rascada, né? E a partir de que eu vi que aquilo lá realmente era verdadeiro, eu já comecei a juntar dinheiro, eu e ela, né, já colocamos um objetivo de juntar dinheiro todo mês certinho para realizar esse sonho, e eu já comecei a pesquisar sobre o documento do meu antenato, né, que seria o italiano. Eu sabia que ele era italiano, sabia que ele tinha vindo da Itália, porém não tinha ideia do local que ele tinha nascido, sabe? Era uma coisa como procurar uma agulha no palheiro, sabe? Porque a Itália tem mais de 8 mil comunas, eu não sabia nem por onde começar, sabe? E aí o que eu fiz foi o quê? Aprender a montar a árvore genealógica, fui nos sites, comecei a pesquisar sobre busca de documento e me interessei sobre essas coisas, né? Aprendi a usar algumas ferramentas como Family Search, como alguns sites italianos, e a partir desse dia já começou a minha busca sobre esses documentos, né? Todo esse tempo demorou mais ou menos um período de 8 meses ou 9 meses só para encontrar esse documento italiano, e isso eu pesquisando todo dia. Até que chegou um dia que eu estava me aproximando cada vez mais desse documento italiano, porque eu não sei se vocês sabem como funciona, mas
a pesquisa de documentos italianos, ou seja, qual for, é assim, você pesquisa um, esse daqui vai te levando ao outro, que vai te levando ao outro. É como uma pesquisa mesmo de detetive, sabe? E aí, a partir disso, eu fui chegando próximo desse documento. Conforme eu fui chegando próximo, eu encontrei uma pessoa que foi a minha sorte, assim. E, inclusive, sou muito grato de ter encontrado essa pessoa com esse documento já na mão. Que eu entrei em contato porque ele havia escrito alguma coisa na minha árvore genealógica algum tempo, alguns anos atrás. E eu entrei em contato, falei, e aí, beleza, você tem alguma informação sobre tal pessoa, que seria o meu antenato? E ele tinha os documentos na mão, prontinho. Isso aí tipo, foi uma sorte gigantesca. Aí eu peguei, paguei ele pelo serviço que ele fez, ele me mandou a cópia do documento. Eu já tava morrendo de alegria aquele dia, né? Porque era como se tivesse ganhado na loteria, porque imagina, 8.000 comunes você encontrar esse documento. Foi um achado, né? Isso eu também já tinha aprendido a pesquisar, ele me ajudou muito, inclusive. E aí peguei esse documento. O primeiro passo que eu fiz foi entrar em contato com a mulher para poder mandar esse documento da Itália vir para o Brasil, que seria uma buscadora de documentos. Esse documento chegando no Brasil, a primeira coisa que eu fiz foi tipo fazer um registro dele, peguei e traduzi para o português e começou o processo de mudança de sobrenome. Se você não sabe, a mudança de sobrenome é uma coisa que acontece muito, porque quando chegavam os italianos aqui no Brasil, eles acabavam tipo falando em italiano, a pessoa que fazia o registro do documento não entendia italiano e escrevia do jeito que escutava, né? Então fazia uma bagunça gigante. Então eu peguei esse documento, comecei a mudar desde o meu bisavô até chegar nos cartórios. E tudo isso demorou um bom tempo, né? Que inclusive eu vou gravar vídeos desses passo a passo, dessas coisas para vocês saberem, para não cair em algumas enrascadas. E fiz todo esse processo de alteração de nome. Peguei os documentos, apostilei e traduzi para o italiano e vim aqui para a Itália. E esse vídeo eu queria mesmo fazer para vocês para poder explicar um pouco de como essa questão do workaway, do voluntariado é legal para você estar fazendo. Por exemplo, aqui eu e minha esposa estamos trabalhando de 3 a 4 horas por dia, assim, tipo mais ou menos de segunda a quinta, às vezes segunda a sexta. E a gente tem metade do dia quase todo livre, à noite tem o final de semana, e os trabalhos são bem tranquilos, sabe? Tipo, às vezes você cuida de animal, cortar uma grama, sabe? São coisas bem tranquilas, não é aquele trabalho pesado que você vai fazer. E tudo isso vai depender de o que você escolha fazer, né? Porque no Workaway, quando você entra no site lá para você se inscrever, tem opções de você cuidar de criança, se você fala alguma língua, é uma coisa que é muito importante, porque muitas das vezes você fala inglês ou fala alguma outra língua, principalmente na Itália, na Europa, tem muita gente que quer aprender o inglês e simplesmente quer uma pessoa para estar junto para aprender inglês. Então você não precisa nem tipo, trabalhar assim, digamos. Você simplesmente vai conversar em inglês com a pessoa e ela vai te dar hospedagem. Parece uma coisa assim, mentira ou uma enrascada, mas isso é uma coisa que muita gente faz para viajar e que é super legal. Além de você ter o contato real com a cultura, né? Porque eu sempre tive vontade de viajar, porém eu nunca gostei de tipo, pensar em locais turísticos. Porque quando você vai em local turístico, você não tem, como posso dizer, tipo, contato real com a cultura daquele povo. É só, digamos, uma pintura assim, bem simples do que é aquilo, sabe? E já quando você faz o workaway, você vai viver realmente como aquelas pessoas daquela região vivem. Aí, tipo, é uma coisa muito importante pra mim, sabe? E tá sendo uma experiência bem legal, sabe? A gente tá fazendo esses serviços assim que são bem leves, tá conhecendo muita gente, sabe? Aqui, a gente já foi até em alguns concertos, alguns shows que tiveram aqui. E é isso, galera. Quem quiser tirar dúvidas comigo sobre o Workaway, eu vou estar fazendo vídeos sobre o Workaway, de como funciona. Posso estar explicando como se inscrever na plataforma, como você fazer um bom perfil para você poder conseguir fechar um acordo com alguma pessoa que vai te hospedar, porque isso é muito importante. Então, se vocês tiverem dúvidas sobre isso, deixa o comentário aqui embaixo, deixa o like, compartilha com a família, porque vai ajudar muito, sabe? E também nas próximas semanas aí eu vou estar gravando os vídeos sobre curiosidades na Itália, vou estar gravando passo a passo também sobre o processo de cidadania. Então se você tem algum descendente italiano, quer aprender sobre como fazer o processo de cidadania sozinho, já deixa o like aí e já fique atento com os próximos vídeos, beleza, galera? Então é isso, qualquer coisa é só me mandar um direct também no Instagram e fazer as perguntas. Podem até deixar sugestões de vídeo, coisas do tipo, porque como eu estou começando o canal agora, seria bem legal se vocês deixassem uma coisa que vocês gostariam de saber sobre a Itália, pode ser até curiosidades, beleza? Então é isso, galera, falou!